Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. E hoje eu quero estar trazendo aqui para a nossa reflexão um assunto falando a respeito do pecado. Como vencer o pecado? Em dias tão difíceis, onde somos expostos a tantas coisas, tanto em redes sociais, como na mídia, como nos outdoors, como no nosso dia a dia, num todo. E aí, a palavra do Senhor ela vem nos trazendo uma orientação. Porque aqui em Gálatas, capítulo 5, diz que a nossa luta, o nosso corpo, ele luta, a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito diariamente. No capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Há uma luta diária do nosso corpo, da nossa carne, com o nosso espírito, um lutando para vencer o outro. E vence aquele ao qual nós alimentamos mais, E muitas das vezes nós nos colocamos diante de tantas coisas, mas nós devemos olhar e falar assim: não, eu não quero me expor a isso, eu não quero ceder a isso, eu quero andar em espírito. E cabe a nós dizermos: não, eu quero vencer isso, eu não quero andar segundo a carne, eu não quero fazer a vontade da carne, eu quero andar em espírito e fazer a vontade de Deus. E aqui diz no verso 16: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E como que nós vamos vencer o pecado? Como que nós vamos vencer as tentações às quais nós somos expostos diariamente? Através da busca pelo Espírito Santo, através da busca pela palavra de Deus, do relacionamento com Deus, do conhecimento da palavra de Deus. À medida que nós vamos nos alimentando das coisas boas, das coisas espirituais, das coisas que vêm de Deus para a nossa vida, nós vamos preenchendo o nosso interior, e com isso nós já não vamos dar lugar aos desejos da carne, nós não vamos ceder à carne. Mas isso, como diz aqui, é uma luta diária. Todos os dias nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor. Todos os dias nós precisamos tirar um momento de oração, de reflexão da palavra. Precisamos tirar momento para jejuar, para consagrar a nossa vida. Porque diz a palavra do Senhor, fugir da aparência do mal. Quando nós fugimos daquilo que é mal, quando nós evitamos tudo aquilo que é mal, quando nós evitamos de colocar coisas diante dos nossos olhos, porque diz a palavra do Senhor que a candeia do corpo são os olhos, a luz do corpo são os olhos. E se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Então nós precisamos nos policiar referente também aos nossos membros, aos nossos olhos, a nossa boca, o que nós falamos, as nossas mãos, onde nós vamos colocar as nossas mãos, os nossos pés, aonde nós vamos estar andando, onde nós vamos estar pisando, porque tudo isso nos direciona muitas das vezes ao pecado, a uma queda. E aqui a palavra do Senhor nos diz assim, andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vem nos ensinando a andar em espírito, a buscar as coisas celestiais. Então, essa é a dica, Essa é a instrução, Não digo nem dica, é a instrução para a nossa vida. Andar em espírito, e você não vai cumprir, as concupiscências da carne. Ou seja, você não vai andar errante, não vai andar no pecado, não vai ceder ao pecado, não vai ceder à carne. Então, que nós possamos buscar no Senhor essa direção dia após dia, através da leitura, através da oração, através do jejum, da consagração da nossa vida ao Senhor. Não há uma fórmula mágica, Tem que haver um esforço, também nosso, para que nós possamos nos esforçar para ler mais a palavra, para estar mais próximo de Deus, porque à medida que nós buscamos das coisas espirituais, nós nos aproximamos mais de Deus, nós estamos mais próximos do Senhor, o nosso espírito passa a estar conectado com o Senhor, e aí sim, as coisas da carne
já não vai fazer tanto sentido. A carne já não vai ter tanta força para vencer, né, o nosso espírito, porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Tem até uma tabela, né, de alimentação saudável que diz, né, de um lado tem uma tabela mostrando ali vários alimentos que fazem mal para a saúde, e do outro lado da tabela tem vários outros alimentos saudáveis, e embaixo dessa tabela vem escrito: você é o que você come. E espiritualmente, né, trazendo para a nossa vida espiritual, também não é diferente. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Se nós estamos nos alimentando das coisas espirituais, nós seremos mais espirituais. Sendo mais espirituais, nós não estaremos voltados para as coisas da carne. Então que nós possamos buscar no Senhor essa força para vencer o pecado na nossa vida, seja ele qual for, né? Pecado que tenha se levantado contra a sua vida, que muitas das vezes vem para fazer você cair, para fazer com que você se sinta mal, sujo, impuro, sabe? O Senhor Jesus, ele quer nos ajudar, mas precisa também do nosso esforço, né? Precisa da nossa dedicação. E como que nós vamos fazer? Através de tudo aquilo que já foi comentado aqui: leitura, palavra, reflexão da palavra de Deus, jejum, consagração, sabe? Tudo aquilo, quanto mais você fizer para estar próximo do Senhor, no seu íntimo, mais você vai se afastar do pecado. Essa é a palavra a qual eu quero deixar ao seu coração neste momento, que você possa se examinar, como diz a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como você está? Qual tem sido o alimento que você tem comido? Qual tem sido o alimento que as pessoas têm dado para você? Então que você possa se examinar neste momento e falar: não, realmente, eu preciso de um alimento saudável. Eu preciso do alimento que é a palavra de Deus. Eu preciso do alimento a qual eu vou ter mais momento de oração, de relacionamento com o Senhor. E só assim nós venceremos o pecado. Só assim nós venceremos as necessidades, as concupiscências da carne. Só assim nós vamos vencer aquele lobo, né, que está gritando muitas das vezes lá dentro do nosso corpo, dentro da nossa carne ali, querendo fazer coisas que para agradar a carne, para satisfazer a carne. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos vencer todo o pecado, vamos vencer todo o mal e vamos viver uma vida, né, saudável espiritualmente. E essa vida saudável, ela nos leva para mais próximo do Senhor, ela nos aproxima mais e mais do Senhor. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor, ó Pai amado, neste momento, Senhor, possa estar nos ajudando, ó Pai, a vencer as concupiscências da carne, as necessidades, ó Pai amado, que muitas das vezes gritam, ó Deus, no nosso corpo, que levam, ó Pai amado, o homem, muitas das vezes, à queda, ao pecado, a ficar triste, angustiado, com a alma abatida, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser guiados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e ser fortalecido em Ti todos os dias, para vencer, ó Pai amado, o pecado sobre a nossa vida, Senhor. Seja o pecado que for, ó Pai, seja qual for a fraqueza do nosso corpo, Senhor Jesus, que todos os nossos membros, Senhor Jesus, sejam, ó Pai amado, guiados por Ti, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa boca, a nossa língua, que o Senhor possa abençoar o nosso pensamento, Senhor Jesus. Tudo aquilo, ó Pai amado, que muitas das vezes, ó Pai amado, nos leva a pecar, Senhor Jesus. Que o Senhor guie os nossos passos, nossas mãos, Senhor Jesus, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer, e assim vencer todo o pecado, toda a concupiscência da carne, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te fortaleça e te capacite a cada dia, para que você possa viver uma vida, dia após dia, vencendo o pecado. Um forte abraço. Deus te abençoe.